Vixe, gente! Olha só o que Virgínia vai aprontar nos próximos dias. Desde que ela se separou de Zé Felipe, a influenciadora não teve um minuto de paz. Isso não é novidade pra ninguém. Primeiro vieram as histórias de festas misteriosas com jogadores, depois as ligações de madrugada que levantaram muitas suspeitas, e agora surge mais uma bomba. Ela está organizando uma mega viagem só para adultos e quem vai embarcar junto são justamente os mesmos nomes do clã que ela formou após a separação. O detalhe que deixou todo mundo de queixo caído: malas e acessórios personalizados só para esse momento exclusivo. E claro, a internet não perdoou, muitas seguidoras já comentam que talvez esse sempre tenha sido o verdadeiro desejo de Virgínia, viver a liberdade e intensidade de uma vida de solteira. Mas será mesmo? Estaria ela deixando escapar a imagem de mãe dedicada para assumir de vez esse novo estilo de vida? Ou tudo isso não passa de aparência? E vocês o que acham? E a invenção de moda da Vivi brotar demais.